Mas o pastor é quem tem que ter vergonha na cara, irmão Joel. Viu? É o pastor que tem que ter vergonha. E por que não dizem isso desse aqui? E por que não dizem isso desse aqui? Nem desse ali? E por que não tem de mim? Ele não tem de mim, não. Se você proceder, vai dizer de você. Se você não proceder, não vai dizer. Não, senhor. Não, senhor. A igreja é um espelho para a nossa vida. É assim ou não é? A igreja é um espelho para a nossa vida. Nós temos que andar respeitosamente. Você não pode contrariar a pregação do ensinamento. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais outra pérola da Assembleia de Deus lá da Paraíba. Em uma escola bíblica de obreiros, um pastor, saturado de tanta perseguição, se levantou na escola bíblica e chamou o pastor José Carlos de Lima por vários adágios. Foram vários adágios que ele usou, uma linguagem para o pastor José Carlos de Lima. Segundo consta no vídeo, ele está saturado de tanta perseguição. Vocês viram aí na inicial, né? Então, é a este vídeo que nós vamos reagir. Inclusive, o Vovô da Lapada, a gente vai trazer uma mensagem dele aqui falando sobre esse assunto. O Vovô da Lapada vai explicar nos mínimos detalhes o que é que está acontecendo lá nessa Assembleia de Deus no estado da Paraíba. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros, parceiros desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê este voto de confiança aí ao nosso trabalho. Como vocês viram aqui na inicial, certo, do vídeo, esse pega para capar aqui, né? Esse bate-boca em plena escola bíblica de obreiros, eu trouxe aqui o Vovô da Lapada e ele vai rapidamente explicar o que aconteceu neste culto. Vamos lá. Agora, como nós não vivemos só de notícias boas, nós também temos notícias desagradáveis. Aconteceu um lance tenebroso na igreja de Patos ontem. Presente ali o pastor presidente da convenção do estado da Paraíba, juntamente com o seu quebra-faca, Daniel Ferreira. Eu fui informado através de drones. Os drones me deram uma informação que durante a escola de obreiro, um pastor daquela igreja, por sinal, um pastor que eu sempre, às vezes, a gente pelo YouTube, ele às vezes comenta algum vídeo, alguma coisa, não conheço, não tenho intimidade, mas um pastor sofredor do estado da Paraíba, que é o pastor Noé. No uso, aí eu vou fazer que nem diz as cartas de chefes de setores, no uso das suas atribuições, se levantou durante a escola de obreiros e disse assim, segundo as informações que eu tenho, se não for verdade, pastor Noé, o senhor me perdoe, mas me disseram que o senhor se levantou, que o senhor é corajoso. Eu já sei que o senhor é desassombrado. Isso aí já me falaram. O Noé é desassombrado. Pense num pastor sofredor e desassombrado. E eu gosto de gente desassombrada. Então, a escola estava ali andando, né? Engateando. Porque uma reunião com o Zé Carlos de Lima não anda, engateia, sai se arrastando. Pastor Noé se levantou em plena escola bíblica e disse, pastor Zé Carlos de Lima, o senhor é um ladrão. Foram essas as palavras ditas pelo pastor ou proferidas pelo pastor Noé. É ladrão o senhor e é ladrão o Daniel, o seu motorista. Todos os dois são ladrão. E vocês dois parecem que são até amigados. E isso, rapaz? Eu não sei como é que foi. Então, não ficou de nada, viu? Para o pastor Zé Carlos de Lima. Ouvi em plena reunião da escola dominical, ouvi um pastor chamando ele de ladrão, chamando o motorista dele, o Daniel, de ladrão e até levantando uma suspeita que os dois são amigados. Se são amigados,
eu não posso dizer, eu não posso afirmar que são amigados, mas que parece. Mas nem tudo que parece é. Mas me parece, eu me lembro do pastor de Aracaju. O pastor de Aracaju tinha um xodó muito grande com o seu motorista. O xodó era tão grande que ele chegou a consagrar o seu motorista a pastor. E o povo caiu em cima dizendo que o motorista sempre tomava café na casa do pastor e comia o cuscuz do pastor. Então, isso, rapaz? Como eu já venho acompanhando essa turma, já sei mais ou menos como é a coisa, então o pastor de Aracaju pediu licença, embora a licença remunerada. É o deve quê, estar rapaz? ganhando de 50 mil a 100 por mês para entregar a igreja ao pastor que está lá, que eu não sei se presta. Se não prestar também, no dia que eu receber queixa aí, eu vou para cima dele, que eu não tenho medo de nenhum. Eu não tenho medo de nenhum. Pode ser do tamanho e da qualidade e da cor que for. Eu não tenho medo de nenhum pastor pela sua posição intelectual, seja lá o que for. Então o pastor Zé Carlos de Lima, em plena escola dominical, ouviu do pastor Noé: o senhor é ladrão. E Daniel, o seu motorista, também é ladrão. E parece que vocês dois são amaziados. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu não sei direito como foi a palavra que ele se dirigiu ao pastor Zé Carlos de Lima e ao Daniel, que Daniel não é pastor. Daniel não é pastor. A mulher de Daniel anda nua. Ela anda nua. Zé Carlos de Lima falou que não é contra a pessoa fazer academia, mas ele falou que não era contra, mas falou nos homens, mas não falou na mulher de Daniel. Zé Carlos de Lima, a mulher de Daniel, ela veste uma roupa que mostra tudo e sai com aquela roupa e vai para academia. Então ela não é crente. A mulher de Daniel e a sua filha não são crentes, nenhuma das duas. Eu não posso falar mais nada além disso. Agora, a mulher de Daniel e a sua filha Lucinha e o seu filho Isaac Venerando não são crentes. Eu tenho algo para falar sobre Isaac Venerando, mas eu estou aguardando a hora certa. Que eu tenho uma coisa para falar dele aqui, que eu vou entortar o pescoço dele. Porque eu estava pensando que eu tenho medo de você, Isaac Venerando, que você está dando uma de gostoso aí, recebendo até medalha. A medalha que você deveria receber deveria ser feita de outro componente, de outro produto que você gostava muito, que você gostava de uns e ainda gosta de outros. Mas eu chego lá, viu? Você disse que vai processar, que você é importante. Eu vou chegar em você ainda, viu, Isaac Venerando? Eu não estou esquecido do que você e Caveirão me ofenderam lá na rádio da igreja, que vocês botaram em nome de vocês. Estão até aqui como ladrões de rádio. Está aqui, até aqui, vocês são ladrão da rádio da igreja. Então ficou muito feio para Zé Carlos de Lima ser chamado de ladrão. Ficou muito feio para o seu motorista, segundo o pastor Noé, seu Amásio. Seu Amásio, não sei em que sentido ele falou. Ladrão também. Eles é que estão dizendo, eu não posso falar porque eu não vi. Apenas os drones me informaram. Tá bom? Gostou da comida? Coma. Não gostou da comida? Não coma. Quando a gente compra carne, às vezes vem osso. O osso a gente põe na boca, chupa o osso, lambe o osso, mas não engole. Não engula não o osso não, pastor Zé Carlos de Lima, senão o senhor se estraga. O senhor dirige uma palavra. Estou esperando do senhor, numa segunda-feira, culto de doutrina, o senhor falar sobre as irmãs que vão apertadinha de lycra, mostrando o caranguejo no meio da rua. Então eu queria que o senhor falasse se está certo as irmãs andar de roupinha apertada, de calça justa. Eu queria que o senhor falasse sobre as irmãs andar na rua com roupas indecentes, roupas chamativas, sensuais e que abre os olhos dos outros para pecar, entendeu? Então, eu não estou aqui para dar pipoca banguela, nem tenho medo de vocês. Vocês foram chamados de ladrão, todos dois chamados de ladrão e chamados de amaziado. Foi o pastor Noé, segundo as informações que a gente tem aqui, que chamou vocês aí dessas coisas aí. Não sei se são, se for problema de vocês. Forte abraço a todos
e até breve. Fui. Pronto. Aí a palavra do pastor Antônio, vovô da Lapada, sobre essa situação que aconteceu justamente lá na Paraíba, onde o pastor José Carlos de Lima estava ministrando. Eu vou passar o vídeo dele aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar a voz, o áudio, né, de fundo da pessoa que está batendo boca aqui, o pastor que está batendo boca com o pastor José Carlos de Lima. Eu vou me esforçar aqui para ver se eu consigo deixar um pouco mais alto, tá entendendo? Para vocês conseguirem ouvir. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou me esforçar para mostrar a vocês todo esse bate-boca. Vamos lá, deixa eu soltar o vídeo aqui. Mas o pastor é quem tem que ter vergonha na cara, irmão Joel. Viu? É o pastor que tem que ter vergonha. E por que não dizem isso desse aqui? E por que não dizem isso desse aqui? Nem desse ali? E por que não tem de mim? Ele não tem de mim, não. Se você proceder, vai dizer de você. Se você não proceder, não vai dizer. Não, senhor. Não, senhor. A igreja é um espelho para a nossa vida. É assim ou não é? A igreja é um espelho para a nossa vida. Nós temos que andar respeitosamente. Você não pode contrariar a pregação do ensinamento. É isso, rapaz. Ande direito que todo mundo vai lhe respeitar. Agora, se andar com desrespeito, será desrespeitado. Eu não estou falando com o senhor, estou falando para a igreja. Fique no seu lugar. Fique no seu lugar. Eu sou crente na Assembleia de Deus há muitos anos. Eu sou crente há muitos anos e eu nunca pratiquei o mal. E quem disse que você praticou? Diga aí. Se levante e diga quem você disse que você praticou. Se ajude, que você vai ser ajudado. Que a gente era amigo, eu era amigo do senhor, Você é inimigo porque quer. Agora eu não sou seu inimigo. Agora diz a respeitar a palavra. Não, senhor, ninguém. Em canto nenhum do mundo que eu estiver ministrando, ninguém bagunça nem desrespeita a pregação e o ensinamento da palavra. Seja quem for. Eu estou ensinando certo. Eu pergunto à pleiade de obreiro, eu continuo ensinando? Eu não estou falando da vida de ninguém, estou falando da vida do rei. Nem de um sacerdote, eu trouxe a vida de um rei como exemplo. Bom, segundo algumas informações, o pastor José Carlos de Lima estava nessa reunião falando sobre um assunto bíblico. E o irmão me parece que tomou o assunto bíblico que ele estava falando como uma mensagem de carapuça, ou seja, aquela mensagem que já tem endereço certo. Estão entendendo, né? Aí o irmão não gostou e se levantou porque achou que aquelas palavras estavam indo para ele. É por isso que o pastor, no finalzinho, explicou que não estava se referindo à vida do rei, à história bíblica, mas que as pessoas que estavam ali, inclusive esse pastor, perceberam que a mensagem era de carapuça, ok? Ou seja, aquela mensagem que tem endereço certo, né? Alguém do auditório precisa ouvir aquela mensagem. Mas tá assim, eu gostaria agora que você tirasse suas próprias conclusões, tá certo? O que é que você acha disso aí? O
que é que você acha que a Assembleia de Deus está atravessando nesses últimos tempos? A gente tem feito aqui uma apologética contra essa situação da Assembleia de Deus no Brasil, tá entendendo? Muitas Assembleias de Deus estão atravessando uma situação calamitosa, irmão, por causa do sistema que a própria Assembleia de Deus desenvolveu. E, lamentavelmente, muitos irmãos, muitos obreiros têm se rendido, se vendido para esse sistema. Agora eu vou querer a sua opinião sobre essa situação exclusivamente da Assembleia de Deus de lá da Paraíba. O que é que você acha? O que é que você pensa disso tudo? Beleza? Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima. Cante! Ô glória!